Então, boa tarde a todos. Muito obrigado uma vez mais por estarem presentes naquela que é a 10ª edição das Conversas da Casa da Lusofonia e, portanto, atingimos os 2 dígitos, o que é sinal que a iniciativa é de facto bem sucedida, e os meus parabéns à minha Divisão de Relações Internacionais, à Divisão de Relações Internacionais da Universidade de Coimbra, à Raquel, que nos tem dado sempre apoio nestas edições, e a toda a equipa que magnificamente trabalha sob a direção da doutora Liliana Moreira, e na sua pessoa cumprimentar não apenas a Divisão de Relações Internacionais, mas todos aqueles que diariamente trabalham em prol do UC, todos os seus técnicos, todos os seus dirigentes e que também nos ouvem e nos acompanham nestas edições. A todos o meu muito obrigado em nome da instituição, tal como a todos os professores, a todos os docentes que habitualmente também aqui vêm, no meu colega e querido amigo, o pró-reitor José Pedro Figueiredo, o provedor do estudante, Paulo Peixoto, também um habitué, o presidente do Conselho Nacional do Cérebro, o professor Freire Gonçalves, o professor Manuel Porto, entre outros. Esta, como sabem, a Casa da Lusofonia, na verdade, é uma imagem do que poderia ser a Universidade de Coimbra, que pretende ser isso mesmo, a Universidade Lusófona por excelência, a verdadeira Casa da Lusofonia. Embora, em bom rigor, a Casa da Lusofonia, em estrito termo, é um espaço onde todos os estudantes estrangeiros têm as suas estruturas representativas, onde podem, além de tratar de diversos aspectos burocráticos, administrativos, operacionais, com os nossos serviços, podem também usufruir das suas instalações para as suas reuniões, para os seus convívios e para debates que entendam fazer. Mas, na verdade, a propósito desse espaço, com esse sugestivo nome, criámos esta série de conferências com personalidades de relevo e, fundamentalmente, dirigida a todos os nossos estudantes nacionais, mas, sobretudo, também a todos aqueles estudantes estrangeiros. São cerca de 105 nacionalidades que estudam na nossa universidade, são 20% dos cerca de 25 mil estudantes da nossa universidade, sendo claramente a sua maioria o estudante brasileiro, e aqui muito bem representado o estudante brasileiro pelo seu presidente da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros, presidente da APEB, o Rafael Firpo, meu querido amigo, a quem muito agradeço, e na sua pessoa cumprimento todos os estudantes brasileiros, estrangeiros e todos os estudantes que nos acompanham em geral, destacando a qualidade das relações que temos vindo a ter com a APEB e com todas as outras associações ao longo destes 2 anos de mandato, e agradecendo por isso. Uma palavra especial também ao Marco Estilo, que é o defensor público de classe especial no Estado do Rio de Janeiro, que anteriormente foi desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, entre 2012 e 2014, um antigo estudante da Universidade de Coimbra, fez aqui o seu mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais na Faculdade de Direito, e que fez esta ponte com o nosso adorador de excelência do dia de hoje. A ele o meu muito obrigado. Uma palavra especial também não pode ser deixada de dar aqui ao Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe, sempre presente nestas nossas conversas, o Kelvin, como ex-bastonário da Ordem dos Advogados, a Celisa, o André de Brito, diretor da Cooperação e Relações Internacionais da Procuradoria-Geral da República de Angola, o Rui Moreira de Carvalho, presidente da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, e, portanto, além de Portugal, estamos muito unidos ao Brasil, estamos muito unidos aos países africanos de língua oficial portuguesa, a Timor-Leste, a Macau, a Goa e a esses gigantes do mundo de hoje, China e Índia, desse modo. É também uma iniciativa que liga gerações, não apenas nacionalidades. E, portanto, estamos a falar dos estudantes atuais, nos diversos ciclos, licenciatura, mestrado e doutoramento, mas estamos a falar nos nossos antigos estudantes que nos acompanham, não é por acaso, também tem esse pelouro dos alumni. E a todos hoje cumprimento na figura do professor Dr. Rui de Alarcão. Rui de Alarcão é um insigne jurista, foi um insigne reitor com o mandato mais longo na Universidade de Coimbra, que nos deixou fisicamente há algum tempo e que hoje faria o seu aniversário. E, portanto, entendo que hoje seria uma data bonita para homenagearmos todos os antigos estudantes naquela que foi uma das mais prestigiadas figuras enquanto reitor, enquanto professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, um civilista insigne que marcou gerações e cujo prestígio
ultrapassava as fronteiras de Portugal, e o Brasil bem sabe quem foi Rui de Alarcão. A minha singela homenagem, uma maior homenagem com todos os antigos estudantes, estava já programada, mas a pandemia tem suspensa essa efeméride, porque a presença abrilhantará como Rui de Alarcão tanto gostaria. Finalmente, o meu cumprimento e agradecimento sentido e honrado, pessoal e, sobretudo, institucional, em nome da Universidade, ao nosso magnífico orador de hoje, uma personalidade, de facto, de méritos jurídicos indiscutíveis e de um prestígio no seu país e além fronteiras brasileiras incomensurável. Distinto magistrado, ministro do Supremo Tribunal Federal e ocupando atualmente, desde maio de 2020, as honrosas e importantes funções de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O professor doutor Luís Roberto Barroso é também um académico ilustre, sobretudo destacando-se a sua atividade na área do direito público em geral e em especial do direito constitucional, sendo docente em várias escolas de prestígio, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, no espaço europeu e nos Estados Unidos da América em concreto, e possuidor de uma vasta e brilhante obra em termos de publicações escritas, nomeadamente sobre algo que hoje aqui podemos falar um pouco e é que é tão caro à ciência jurídica e tanta importância prática no Brasil, como é o fenómeno do ativismo judicial. Naturalmente, com um orador deste quilate, também teríamos de escolher um moderador à altura, e é com muito prazer que eu trago aqui aquele que é um amigo e seguramente um dos jornalistas com mais currículo em Portugal, que é o Eduardo Oliveira e Silva. Eduardo Oliveira e Silva, seria também fastidioso estar aqui a pronunciar sobre todas as áreas que ele já tocou, mas destacaria entre as suas relevantes funções ao nível dos mídia, ter sido diretor de informação da RDP, a Rádio de Portugal, o ter sido presidente da Lusa, a agência noticiosa portuguesa, o ter sido diretor de centro de formação da RTP, a nossa rádio e televisão portuguesa, pública, nacional, o que atesta bem os méritos que lhe são reconhecidos para gerar novas e novas fornadas de jornalistas de qualidade e deontologicamente bem preparados. E, ultimamente, mais recentemente, foi diretor do jornal I, onde ainda hoje assina uma das colunas de opinião mais influentes no Portugal político, económico e social. Meu muito obrigado, Eduardo Oliveira e Silva, por ter aceito o nosso convite. O tema foi concertado, obviamente, com o senhor ministro. Ministro, para nós cá, seria conselheiro. A terminologia no Brasil, de facto, reserva esta expressão que nós usamos para o executivo. O poder executivo lá é usada no poder judicial, e é um tema sugestivo: democracia sob pressão, eleições, populismo e estabilidade institucional. É um tema que não podia deixar de ser mais oportuno, sobretudo em função das crises globais que vivemos nos últimos 10, 12 anos. Na crise global de 2007-2008 e daquela que atravessamos desde o Covid-19 ter surgido nesse ano 19, ter passado por todo o ano de 2020 e ameaçar todo este ano de 2021. Com o colapso económico e social que derivou e que está a aprofundar-se cada vez mais dessas crises, e atualmente esta crise sanitária, com a miséria, com a pobreza, com a exclusão social que se vão aprofundando e o consequente medo das pessoas, a desesperança num futuro melhor, a falta que sentem de oportunidades para terem uma vida que sorria ou que dê alguma expectativa para os seus filhos e para os seus netos. Com isto, obviamente, todos esses medos, toda essa desesperança vai sendo explorada pelos populistas, pelos extremistas, sejam de esquerda e de direita, que assolam por toda a Europa, por todo o mundo, ascendendo aos mais altos cargos ou condicionando a vida política, parlamentar e governativa de regimes democráticos incontestados, e nós que damos tudo como adquirido,
começamos cada vez mais a falar nos perigos para a própria sobrevivência do menos mal dos regimes. É um problema em geral da crise da representação, a democracia representativa de facto está em perigo, há muito que é substituída, mesmo do ponto da ciência política e da ciência jurídica, por uma democracia procedimental, há muito que a classe política entrega a independentes, há muito que o agir administrativo se transfere do Parlamento e do Governo para administrações independentes, em nome da sua atuação mais transparente e mais participada do que aquela desempenhada pelos representantes da nação, pelos deputados anteriormente prestigiados. Um pouco tentando no Poder Executivo transpor aquela ideia que fundava o Poder Judicial, a ideia lumaniana da processualização, consegue-se através da procedimentalização no agir administrativo, que assim substitui, parece subrogar-se ao papel tradicional do voto popular num desprestígio evidente do mandato representativo, com evidentes perigos para o regime democrático. Aproveitando a presença também do nosso moderador, dizer-lhe que esta crise de representação, de intermediação, é bem visível também nos mídias e, portanto, quando nós temos redes sociais, o dito jornalismo de cidadão a substituir-se ao papel dos órgãos de comunicação tradicionais, temos o fenómeno das fake news, também eles a ameaçar eleições em países livres, em potências, e com isso a ameaçar a sobrevivência do cão de guarda da democracia, do quarto poder desta. São questões que ficam para o ar. Naturalmente estamos aqui todos para ouvir o nosso querido ministro e dessa forma eu passo a palavra imediatamente ao Eduardo Oliveira e Silva. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor João Nuno Galvão da Silva, que eu saúdo e através dele toda a Universidade de Coimbra, agradecendo o convite que me foi dirigido para estar aqui na moderação desta conferência. Eu ia só dar aqui uma nota, penso que relativamente ao nosso ilustre palestrante, o doutor Luís Roberto Barroso. Nós estamos habituados a ter uma ideia de referência de um Brasil muito controverso, muito ativo, uma grande nação da lusofonia e do mundo, e eu penso que, apesar de tudo, é qualquer coisa que para Portugal, para muitos portugueses, é um pouco ainda complexa a forma como o Brasil funciona, quais são os seus desafios e iniciativas como estas, apesar do número de pessoas e de estudantes que há ligados ao Brasil em Coimbra, eu penso que é muito importante que nós termos uma ideia da visão que haja a partir daí. Naturalmente que a grande qualidade profissional como jurisconsulto, como advogado e nas altíssimas funções de Ministro do Supremo Tribunal Federal e também como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que no fundo funciona um pouco como o Tribunal Constitucional português, por um lado, e no outro como um Tribunal Eleitoral, mas com ação executiva, por aquilo que eu percebi e sei. É muito importante nós darmos atenção às suas palavras, ouvi-lo sobre o tema que está previsto, que são a democracia sob pressão, eleições, populismo e a estabilidade institucional. Senhor Ministro, eu, sem mais delongas, passo-lhe a palavra e fico atento para depois lhe colocar uma outra questão que eventualmente ainda se persista. Muito obrigado a todos. Até já. Não sei, já está no ar? Sim. Muito bom dia, prezado professor João Nuno Galvão da Silva, senhor jornalista Eduardo Oliveira e Silva, senhora Raquel Sampaio, que viabiliza tecnicamente essa nossa reunião, Rafael Firpo, aqui representando os alunos, o defensor público Marcos Stilo, que me transmitiu o convite. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar nesse evento aqui da Casa
da lusofonia, e eu sou um adepto da ideia de que a nossa pátria é a nossa língua, e, portanto, me sinto muito irmanado com os portugueses e o privilégio de estarmos aqui compartilhando essa herança linguística de Camões, Fernando Pessoa, essa de Queiroz, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Veríssimo. Portanto, é um prazer e uma honra estar aqui e me dirigir aos estudantes brasileiros. Nosso tema é democracia sob pressão, e eu o dividi em 3 partes. A primeira parte, em que gostaria de falar brevemente sobre o passado recente da democracia, uma segunda parte sobre o presente da democracia e a terceira sobre o futuro da democracia. Mas estejam tranquilos, eu vou falar isso dentro do nosso tempo ajustado, com uma breve introdução sobre o conceito contemporâneo de democracia, tal como eu a vejo. Começando, então, pela nossa introdução. O constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do século XX. E, nesse arranjo institucional, se fundiram 2 ideias que percorreram trajetórias históricas diferentes. O constitucionalismo, que está associado, sobretudo, às revoluções liberais, significa, essencialmente, poder limitado e respeito aos direitos fundamentais. Ao passo que democracia traduz a ideia de soberania popular, de governo da maioria. E a democracia, ela somente se consolida no mundo já avançado o século XX, quando se consagra o sufrágio universal e se suprimem as restrições que haviam vigorado, que eram restrições do nível de riqueza, da raça, do sexo e do nível de instrução. O constitucionalismo democrático, na maior parte dos países do mundo, tem um papel especial reservado às Supremas Cortes ou às Cortes Constitucionais, que é precisamente o papel de arbitrar as tensões que existem entre democracia, ou seja, governo da maioria, e entre constitucionalismo, ou seja, direitos fundamentais. E, portanto, e terminando essa introdução, a ideia de democracia sobre a qual nós trabalharemos aqui é a de um regime político fundado na soberania popular, em eleições livres e governo da maioria, bem como em poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais de todos, inclusive o atendimento ao mínimo existencial. Porque sem as necessidades vitais básicas satisfeitas, as pessoas não podem participar do projeto da democracia como livres e iguais. Começo agora a nossa parte 1, falando um pouco do passado recente da democracia. E eu fiz menção, a minha primeira frase ao iniciar essa conversa foi a de que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX. E é fato incontestável que ela derrotou as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. E consagrou-se, portanto, a ideia da centralidade da Constituição, e não do partido, e não das Forças Armadas, e não do Alcorão. E ao longo, sobretudo, do quarto final do século, ou da segunda metade do século XX, nós tivemos diversas ondas de democratização. No pós-guerra, com Alemanha, Itália, Japão, nos anos 70 com Portugal, Espanha, Grécia, nos anos 80 na América Latina com Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, nos anos 90 com a dissolução da União Soviética, toda a Europa Oriental, a maior parte, se redemocratiza e se reconstitucionaliza, e com o fim do apartheid também a África do Sul
entra nessa onda de redemocratização. E o mundo passa do século XX para o século XXI, com cerca de 120 países, segundo a Freedom House, praticando este regime constitucional e democrático. Portanto, as últimas décadas, os últimos 50, 70 anos, assistiram à consagração universal da democracia, do que eu chamei aqui de constitucionalismo democrático. Falo agora um pouco sobre o presente da democracia. E, apesar dessa história de sucesso que eu acabei de narrar, nos últimos tempos, alguma coisa parece não estar indo bem. E os exemplos foram se acumulando ao longo dos últimos anos. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Geórgia, Filipinas, Nicarágua, Venezuela, uma onda do que se tem chamado de democracia iliberal ou de legalismo autocrático parece ter alcançado muitas partes do mundo. Com a característica importante que merece ser assinalada, de que, com exceção do episódio recente em Mianmar, a verdade é que a erosão da democracia já não tem mais vindo, como apontam autores diversos, de golpes militares liderados por generais e seus soldados. A erosão da democracia tem vindo, em muitos países do mundo, pelas mãos de líderes políticos eleitos, presidentes e primeiros ministros eleitos pelo voto popular e que, no entanto, em seguida, tijolo por tijolo, desconstroem muitos dos pilares da democracia, com a concentração de poder no executivo, com a perseguição a líderes de oposição, com o cerceamento à liberdade de expressão, com alterações constitucionais abusivas ou colonizando as cortes constitucionais com juízes submissos. O grande problema dessas democracias iliberais é que não há um golpe, nenhuma única transformação que marque a transição para um regime de déficit democrático. E, paulatinamente, cada tijolo, individualmente, não constitui uma ruptura, mas o conjunto compromete as ideias centrais que caracterizam a democracia. Eu gosto de identificar, nesse momento de democracia sob pressão, 3 fenômenos distintos que não se confundem, mas quando eles se juntam, eles produzem a recessão democrática. Eu me refiro ao populismo, ao conservadorismo extremista e ao autoritarismo. Falo uma palavra sobre cada um deles. O populismo, ele tem lugar quando líderes carismáticos manipulam as necessidades e os medos da população, apresentando-se como diferente de tudo que aí está e prometendo soluções imediatas que frequentemente cobram um preço caro no futuro. As estratégias mais comuns do populismo universal têm sido o uso das mídias sociais, estabelecendo uma comunicação direta com as massas, um bypass e desvalorização das instituições de mediação da vontade popular, como legislativo, imprensa e entidades da sociedade civil, e ataques, frequentemente, às Supremas Cortes, que têm o papel de, em nome da Constituição, limitar e controlar o poder. O segundo fenômeno a que me referi é o conservadorismo extremista, radical. Não me refiro ao conservadorismo, que é uma opção política como qualquer outra dentro de um Estado democrático. Eu me refiro ao extremismo
que é o uso da violência, da agressão, da negativa de direitos e supressão de direitos aos que sejam diferentes, além de opções estranhas como contrariar os consensos científicos da pandemia ao aquecimento global. É o conservadorismo extremista da pós-verdade, da veiculação dos fatos alternativos. E o autoritarismo, em terceiro lugar, que é um fenômeno que sempre assombrou diferentes partes do mundo, sobretudo a América Latina, a Ásia, a África e mesmo parte das Europas, e que é uma tentação permanente nos países que ainda não se consolidaram democraticamente. Uma versão contemporânea do autoritarismo tem sido a utilização de milícias digitais que atuam na internet e nas redes sociais procurando desacreditar e derrubar as instituições e criando um ambiente para, em algum momento, poder golpeá-las. Portanto, eu identifico no presente da democracia, sob pressão em diferentes partes do mundo, eu estou falando do mundo em geral e não de nenhum país em particular, o populismo, o conservadorismo extremista e o autoritarismo. E tenho refletido, professor, nosso vice-reitor João Nuno Galvão, jornalista Eduardo Oliveira e Silva e caros amigos, quais seriam as causas principais desse quadro que nós vivemos. E identifico 3 delas. Em primeiro lugar, porque há um conjunto de fatores comuns entre os diferentes países. Da Hungria aos Estados Unidos, de Trump, passando pelo Brexit. E eu procurei sistematizar as causas desta crise, desta recessão democrática em 3 categorias. Em primeiro lugar, há causas políticas. Os sistemas eleitorais contemporâneos e a política em geral não fazem o cidadão se sentir verdadeiramente representado. Não dão voz e representatividade à cidadania. Este é um problema que se vislumbra em toda parte do mundo. Em nenhum país que eu tenha prestado atenção, os cidadãos estão satisfeitos com o seu sistema eleitoral. Em segundo lugar, há causas econômicos sociais. Em alguns países do mundo, representadas pelo desemprego, em outros países do mundo, representada pela falta de perspectiva de ascensão social nesse mundo da globalização, da revolução tecnológica e da economia do conhecimento, que manteve estagnados setores tradicionais da produção, sobretudo da indústria. E, em terceiro lugar, causas que eu identifico como causas culturais identitárias. Há um contingente grande de pessoas que não professam esse credo cosmopolita, igualitário e multicultural que impulsionou a agenda progressista no mundo nos últimos anos, uma agenda de direitos humanos, de igualdade racial, de políticas femininas, de uniões de pessoas do mesmo sexo, de proteção ambiental, de defesa de populações nativas em algumas partes do mundo, inclusive em Portugal, da despenalização de drogas leves. Essas pessoas se sentem excluídas, elas têm a sensação de uma perda da hegemonia, se sentem deslocadas nesse mundo do que chamam politicamente correto. O pensamento progressista, ele conquistou muitas vitórias, mas não conseguiu, venceu, mas não conseguiu convencer parte dessas pessoas que se tornaram presas fáceis do extremismo conservador e do populismo. Chego aqui à parte 3, evidentemente eu estou correndo para caber dentro do tempo que nós combinamos,
E chegou a parte 3, que é a última parte da nossa conversa, para depois me colocar aqui à disposição do nosso jornalista Eduardo Oliveira e Silva. Embora eu morra de medo de perguntas, esse é o nosso trato. E, por fim, a terceira parte, que é o futuro da democracia. É fato que pesquisas em diferentes partes do mundo documentam uma perda de prestígio da democracia, sobretudo entre os mais jovens, que já aceitam com razoável naturalidade alternativas autoritárias e alternativas militares. Eu identifico, ao pensar no futuro da democracia, 3 inimigos internos que precisam ser enfrentados. O primeiro deles é a apropriação do Estado por elites extrativistas em boa parte do mundo. E considero que esta apropriação privada do Estado, que se manifesta, e aí falo um pouco da experiência que eu pude observar, em loteamento de cargos públicos, em controle e ocupação de empresas estatais com os propósitos errados, em desonerações injustificáveis pelo interesse público, em um sistema tributário que, proporcionalmente, em muitas partes do mundo, faz com que os pobres, proporcionalmente, paguem mais impostos do que os ricos. Essa é a apropriação privada do Estado por elites extrativistas que o colocam a seu serviço, para não mencionar quando essa apropriação não degenera em coisas piores, como o recebimento de vantagens indevidas em contratos públicos, cobrança de pedágios em empréstimos públicos, investimentos ruinosos dos fundos de pensão por recebimento de propinas, achaques a pessoas e a empresas em comissões de investigação, e por aí vai o receituário das práticas inadequadas que corrompem a democracia. O segundo grande inimigo interno das democracias, na minha visão, é a pobreza extrema e as desigualdades injustas. É bem verdade que a pobreza diminuiu no mundo nas últimas décadas, mas ainda existe em torno de 1 bilhão de pessoas que vivem em pobreza extrema, ou seja, com menos de $2 por dia, que é o critério do Banco Mundial. No Brasil, nós temos próximo a 15 milhões de pessoas que vivem em pobreza extrema, ou seja, tem mais gente em pobreza extrema no Brasil do que toda a população de Portugal. E a desigualdade, que é um conceito um pouco mais complexo, porque ele é um conceito relacional que identifica a injusta distribuição de riqueza e de bem-estar social em uma sociedade, uma desigualdade que se manifesta em desigualdades de renda, de gênero, racial, regional e entre países. Eu me referi a desigualdades injustas, porque há desigualdades inevitáveis. Quando um autor de um livro vende 1 milhão de cópias, ele aumentou a desigualdade do mundo porque ele acumulou uma receita. Não é disso, nós. Ou quando um grande astro do futebol, Cristiano Ronaldo, recebe alguns milhões de euros, aumenta a desigualdade do mundo. Mas não é a desigualdade do talento e do esforço que nós estamos aqui criticando, mas aqui priva as pessoas de oportunidades iguais. E, por fim, o outro inimigo interno e último que vou falar aqui da democracia é o sentimento de não pertencimento. A apropriação privada do Estado e a pobreza e a desigualdade faz com que um contingente muito grande de pessoas não se sinta participante do projeto da democracia. E a democracia é um projeto coletivo de autogoverno. E se as pessoas não se sentem incluídas, se elas não se sentem participando, elas simplesmente desprezam aquele projeto e se tornam presas fáceis
das alternativas que se apresentam. E esta exclusão social é que criou um pouco, na minha visão, esse extremismo conservador, anticientificista, primitivo e, muitas vezes, violento e truculento do momento atual que nós vivemos e desse extremismo. Eu vi aqui que deu a minha hora, eu falo um último minuto só sobre o Brasil. Um dos principais livros da última temporada era um livro do Levitsky e do Ziblatt chamado How Democracies Die, Como as Democracias Morrem. Eu, quando olho para o Brasil, eu tenho a tentação de escrever como as democracias sobrevivem. E, apesar das polarizações e dos discursos equivocados e dos temores fundados, as instituições brasileiras têm resistido e têm reagido, demarcando os espaços necessários e adequados. Vamos completamos 32 anos de estabilidade institucional, com eleições regulares, alternância de poder. Conseguimos fazer eleições limpas, livres e seguras em plena pandemia, em que participaram 113 milhões de brasileiros, e, portanto, temos enfrentado, penso que eficientemente, alguns discursos equivocados que evocam a ditadura, ou pior, que negam a ditadura. Só pode negar a ditadura no Brasil, como provavelmente em Portugal também, eu assim penso, quem nunca tenha conversado com um professor que tenha sido cassado, quem nunca tenha conversado com um jornalista que tenha sido censurado, ou quem nunca tenha conversado com um adversário do regime que tenha sido torturado. E, portanto, nós, no Brasil, temos, eu penso, construído, não em tempos banais, uma democracia resiliente, mas que exige uma vigilância permanente. E aqui me ofereço à disposição dos nossos queridos amigos para o debate possível. Sr. Ministro, muito obrigado, e foi uma intervenção muito densa, ao mesmo tempo, muito profunda, em que eu registro a forma muito fluida como evoluiu, digamos, todo o seu, como nos definiu o panorama evolutivo, e como faz a referência ao século XX como aquilo que a BBC chamou num grande documentário notável, que foi o século do povo. Acabou por ser o século do povo, porque, apesar das diversas manifestações totalitárias que houve, a democracia soube triunfar. Mas eu passava já daquele século para o nosso, e citou aí algumas razões de fundo para que haja, digamos, algum desencanto relativamente à democracia na forma como ela vinha evoluindo, e todas elas estão certíssimas e todas elas foram muito finamente analisadas. Há por aí um campo sobre o qual eu me interrogo muitas vezes, e que tem a ver com a forma de supra-organizar as democracias como nós temos aqui na Europa, através, por exemplo, da União Europeia. E eu pergunto a mim próprio, às vezes, se aquilo que está a surgir como alguns movimentos populistas em países como, nomeadamente, a Polónia, a Hungria, mas também algum radicalismo
populista que se assiste em alguns Estados, eu não falo aqui da Espanha porque ela tem razões complexas, ou a Bélgica, mas, por exemplo, em França, por exemplo, aquilo que aconteceu com a Inglaterra, com a saída do Brexit, se também não é perceptível que há uma certa capacidade e um certo cansaço de aguentar tudo aquilo que é um normativo que internacionalmente é imposto aos países e aos povos, e que eles não o entendem e sentem-se, no fundo, como peões de brega dentro de um contexto em que manda a Alemanha, manda a França, etc. Eu penso que na América Latina não se coloca essa questão, mas, por exemplo, nos Estados Unidos há Estados que se sentem mal com o federalismo ainda, não é? Portanto, deixava-lhe esta questão como esta nota para reflexão, não sei se ela é válida, mas a mim ocorre muitas vezes este tipo de reflexão. Pois então, eu olhando à distância, eu não vivo na União Europeia e as minhas ligações acadêmicas são mais com os Estados Unidos do que com a Europa, por circunstância e não por escolha. Mas o que eu diria, assim, de quem olha à distância, a União Europeia, ela conseguiu impor denominadores comuns de respeito a direitos e de práticas fiscais, que fez muito bem, eu penso, aos países em geral, e, inclusive, a Portugal, que é o país por qual eu tenho especial carinho. Eu me lembro de ter ido a Portugal 40 anos atrás e de ter voltado há quase 10 anos eu não vou a Portugal, e vi o salto qualitativo dado por Portugal, penso que combinando a recuperação democrática com o ingresso na União Europeia e o impacto positivo econômico que isso produziu. Porém, como toda estrutura grande, depois de um certo tempo, ela vive não apenas para realizar os seus fins, mas também para se autoalimentar. E você cria uma burocracia pesada que vai causando desconforto. Portanto, eu entendo as queixas, mas olhando à distância, acho que a União Europeia tem um papel muito importante em assegurar um mínimo denominador comum de políticas fiscais responsáveis e de respeito aos direitos humanos. Eu me lembro até pouco tempo atrás, depois desandou, a Turquia, que pretendia ingressar na União Europeia, vinha produzindo um avanço relevante na área de direitos humanos para ser admitido. Exatamente. Pois aconteceram os fatos que nós vimos. Portanto, eu vejo com simpatia. A América Latina não conseguiu ainda construir esta entidade de uma maneira eficaz, mas eu acho que nós vivemos, Eduardo, excessivamente de frente para o mar e de costas para o nosso próprio continente. Nós olhamos muito para a Europa, para os Estados Unidos, e eu acho que, em algum lugar, nós devemos, sim, também criar denominadores comuns de responsabilidade fiscal, econômica e social e de direitos humanos na América Latina. Há tentativas ainda não suficientes na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas ela não tem ainda na América Latina o prestígio que, por exemplo, a Corte Europeia e o Tribunal de Justiça Europeu têm no âmbito europeu. De modo que, reconhecendo os exageros, o meu ponto de observação vê uma Europa integrada com muita simpatia. Muito obrigado. Eu, se calhar, propunha ao professor João Nuno Calvão da Silva uma reflexão também sobre aquilo que foi dito e tendo a concordar, Sr. Ministro, eu tendo a concordar consigo. O que eu digo é que, digamos, do ponto de vista do cidadão europeu,
existe, digamos, uma espécie de esmagamento por tudo o que é o normativo internacional europeu, que faz com que a relação direta com o seu próprio país seja muito mais limitada hoje. Portanto, as pessoas sentem-se, porventura, ao nível municipal ainda responsáveis de alguma coisa, mas depois perdem-se num labirinto que definiu bem, burocrático-administrativo gigantesco e que nos consome também muitos meios, embora Portugal seja dos que recebe, não é? João Nuno Calvão de Silva. Muito obrigado a ambos. Eu fui aqui acompanhando a transmissão também pelo Facebook, até por algumas questões que se iam colocando e, portanto, antes de mais felicitar de facto a excelência da intervenção, com imensos pontos que eu gostaria de continuar aqui a desenvolver e que seguramente tornarão premente a sua vinda a Portugal, porque 10 anos já de facto ainda mais exigem a sua presença física aqui, que devo dizer é capaz de unir a nação brasileira, pelo menos a nação brasileira que aqui está em Coimbra, que aqui nos está a assistir. É talvez a audiência mais participada de todas as 10 conversas da Casa da Lusofonia, o que terá seguramente a ver com a excelência do nosso orador, do nosso moderador e com todo o empenho que a APEB, na pessoa do seu presidente, colocou, e eu fico sensibilizado e, de algum modo, honrado e incentivado para, com a minha equipa, a Divisão de Relações Internacionais, prosseguirmos este trabalho, estas conversas, porque isto dá, de facto, força. A intervenção suscita imensas questões e foi suscitando aqui algumas bem importantes. Em geral, é de destacar-se o Ministro o tom extremamente, não é só respeitoso, não há aqui nenhuma intervenção, digamos que minimamente menos correta ou simpática, pelo contrário, toda a gente a elogiar de uma forma extraordinária a clareza da intervenção, a profundidade, a honradez do orador. É de facto num país em que é tão sensível, atento à polarização que aqui foi destacada, conseguirmos de facto este respeito diz muito do acerto da aposta nesta sessão, mas diz muito com quem falamos. Não posso deixar de registar isso em primeiro lugar, e isso a mim agrada-me, porque eu acho que a Universidade e a Universidade de Coimbra, por maioria de razão, deve ser isso mesmo, um centro de debate livre e de grande respeito, de tolerância, de pluralismo, e isso é um dos desafios que temos de enfrentar e que a Universidade de Coimbra cumpre hoje aqui e com excelência, com distinção e louvor. Destacou muito bem ao longo da sua intervenção a questão que acho que é fulcral para o teste para o regime democrático, é como não deixar ninguém para trás, como parar esse cavar do fosso entre ricos e pobres, e no Brasil esse fosso é bem acentuado e marcante da nação, porque no fundo esse é o busilis de todo o regime democrático e de tudo que aí é pedido e falamos. Não se furtou a questões ou a abordar a política interna, tinha aqui algumas questões muito específicas, que seguramente seriam as mais picantes, entre aspas, mas julgo que o Ministro, em abstrato, mas sendo também bastante concreto, não deixou de relevar, de acentuar a polarização que se vive no Brasil, o receio concreto que há a propósito dessa polarização e de outras questões que gravitam à volta dela, mas realçando também a estabilidade institucional que vinga e que se traduz, por exemplo, e aqui está a falar o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na realização de eleições livres, limpas, envolvendo tantos e tantos milhões de cidadãos. Havia aqui interessantes questões, de facto, como compensar este extremismo, o ódio, como por outro lado invocar-se a liberdade de expressão. Seria bonito desenvolver isso, obviamente um constitucionalista acentuando sempre os limites que as liberdades fundamentais também devem obedecer,
e uma questão mais de ordem política, que foi aqui salientada, como conjugar toda esta democracia, esta apologia deste regime, com uma globalização que é fortemente marcada pela ascensão de países que não primam por este respeito destes valores democráticos. Seria seguramente outra debate sobre a globalização que pretendemos. Agora, seguramente que o mundo não tem a resposta em muros, o mundo e a globalização têm de ser alicerçado cada vez mais no multilateralismo, e há boas experiências da própria União Europeia, e o Sr. Ministro aqui falou dela com entusiasmo, há boas experiências da própria União Europeia no sentido de construir ou ajudar a construir uma globalização mais justa e regulada, por exemplo, ao nível de liberalização das trocas comerciais, celebrando acordos comerciais com países que de facto não primam pelos mesmos estándares sociais ou ambientais, mas propondo-lhes que, em contrapartida desses benefícios económicos, comerciais, eles adotem outras medidas que protejam mais a economia verde, que protejam mais os mais desfavorecidos, os excluídos. Eu tenho imensa pena de, para não prolongarmos isto, posso-lhe deixar um comentário final a todas estas questões, de não poder escolher exatamente uma ou outra, porque era deixar muita gente de fora, muitos estudantes a pedirem-lhe, tenho aqui 1, 2, 3 estudantes que ficaram encantados com a intervenção, que já o conhecia, gostariam muito, e com certeza haverá os contactos institucionais para conseguirem, com a sua ajuda, conseguirem com troca de impressões, aprofundar os seus estudos de doutoramento, pós-doutoramento. Tenho aqui muitas referências destas, tenho aqui muitos antigos estudantes encantados, desde Alder Rodrigues, a Aurora Branquinho, a Isabel Maia, que tem um papel relevantíssimo na área social, enfim, o Dr. Laureano, Boticas, todo um país, o que está aqui à volta da Universidade de Coimbra, à volta desta ligação com o país irmão e com a universidade mais brasileira fora do Brasil, em termos de número de estudantes, e acho que é uma bela jornada. Eu dar-lhe o último minuto antes do nosso Rafael fechar, em nome da Universidade de Coimbra, que é já a sua casa, e já há 10 anos, fechar com chave de ouro, em nome de todos os estudantes, em especial dos estudantes brasileiros, esta jornada. Sr. Ministro, tem a palavra, muito breve, preferência, mas isto só se passa a palavra breve a quem tem o poder de síntese, e depois o Rafael fecharia também em nome da Universidade de Coimbra. Muito bem, professor, eu renovo o prazer e a honra de ter participado desse evento aqui, espremido no meu dia, foi corrido, mas eu tive muito prazer. E eu compartilharia com todos e com os jovens que estão ingressando, tanto na vida jurídica quanto na vida pública em geral, a seguinte reflexão: polarização sempre houve no mundo. E acho que, enquanto houver pessoas que tenham a liberdade de ser, pensar e criar, sempre vão existir posições contrárias, e às vezes muito radicalmente contrárias. Foi assim nos Estados Unidos, que talvez tenha sido a primeira democracia contemporânea fundada em separação de poderes. No começo era mais oligárquica do que democrática, mas ali foi a semente. Já do início, você tinha a polarização entre republicanos e federalistas. Desde o início da tradição francesa, você tinha na Assembleia Nacional direita e esquerda. A minha geração e a do nosso querido debatedor Eduardo Oliveira e Silva foi a geração que conviveu com a polarização do socialismo, economias planificadas e capitalismo e economia de mercado. Portanto, a polarização sempre existiu. O que a democracia faz é fazer com que as pessoas compartilhem valores comuns, mesmo na divergência. Essa é a grande virtude da democracia. É este patrimônio comum
que envolve integridade e liberdades iguais para todas as pessoas. A partir do momento em que exista integridade, respeito e consideração, a democracia pode conviver com liberais, com progressistas e com conservadores, e é bom para a vida que haja alternância no poder entre essas diferentes visões do mundo. Portanto, não há nenhum problema em as pessoas pensarem de maneira diferente. O problema é quando elas deixam de compartilhar esse patrimônio comum de respeito a valores e de respeito às pessoas. E aqui eu insisto e usei esse discurso das eleições aqui no Brasil, acho que com algum efeito sobre a circulação de notícias falsas, que é uma causa que precise de agressão, ódio e mentiras, não pode ser uma causa boa. E, portanto, se você, em algum momento, se vir do lado em que está o ódio, em que está a mentira, pula fora, porque essa causa não é boa. Fora isso, respeitadas as convenções mínimas da vida civilizada, o mundo tem espaço para múltiplas ideologias. A vida boa comporta muitas opções, cada um é feliz à sua maneira, e quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e de um mundo plural. Nós precisamos resgatar o pluralismo com civilidade, porque esse é o futuro da democracia, junto com justiça social. Tive muito prazer, professor João Nuno Calvão da Silva e o jornalista Eduardo Oliveira e Silva, de participar desse evento com a Universidade de Coimbra, que tem um espaço muito importante no imaginário acadêmico brasileiro, onde já estive algumas vezes, e aqui mando a minha saudação ao professor José Joaquim Gomes Canotilho, muito influente na minha geração no Brasil, e ao ex-vice-reitor, professor Avelange Nunes, a quem quero também imenso bem, e que numa outra vida, quando estive aí, me levou por um tour na velha biblioteca, que é uma das coisas mais bonitas que já se construíram no mundo afora. Abraço muito grande para todos, uma alegria estar aqui e espero poder revê-los e abraçá-los pessoalmente em algum lugar do futuro próximo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Foi, de facto, uma excelente lição, eu diria, de humanismo e a revelar como a sua personalidade é geradora de consensos que são tão estruturantes para a democracia brasileira e, através do regime democrático, promover-se a justiça social, como é próprio do princípio da dignidade da pessoa humana, esse último princípio axiológico de todo o direito próprio do Estado de Direito. O convite fica renovado para vir novamente visitar agora aquela que desde 2013 é uma das 5 universidades da Unesco do mundo, e mais uma vez eu queria salientar o êxito desta jornada, superar todas as outras em termos de audiência, e depois com a gravação a ficar disponível seguramente, e isso ainda se agigantará mais. A semana passada tivemos aqui a Comissária Europeia com a pasta da Coesão e das Reformas, a Comissária Portuguesa Elisa Ferreira, com a Eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques e a moderação também do conceituado jornalista e presidente da Lusa atual, Nicolau Santos. Esta semana, graças à APEB, tivemos de facto uma jornada extremamente participada, a que não foi alheia, repito, obviamente, cuja causa principal foi a excelência da sessão organizada e perpetrada por um orador de excelência e um moderador que esteve à sua altura. Rafael, a palavra é tua para encerrar em nome da Universidade de Coimbra. O meu muito obrigado também, pessoal. Obrigado. Primeiro, deixe-me cumprimentar o excelentíssimo senhor vice-reitor João Calvão da Silva, o qual também tenho o privilégio hoje de chamar de amigo. Agradeço aqui
a oportunidade, em nome da APEB, Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra. O gosto foi todo nosso de contribuir para este evento, né, pela magnitude que foi. Estive também aqui acompanhando os comentários no Facebook e foi muito bem visto pela comunidade. E aqui reitero aqui os nossos votos de gratidão por todo o apoio que o senhor tem dado na sua pasta, né, de Relações Externas e Alumni para a associação. Então, o nosso cumprimento, e pode contar conosco nessa dobradinha aqui para só a universidade e a comunidade tenha a crescer com esse trabalho em conjunto. Também quero cumprimentar o senhor doutor Eduardo Oliveira e Silva pela moderação deste evento, dessa conferência, dizer que é um gosto participar convosco também deste evento. E, claro, também quero cumprimentar a ADRI, o Departamento de Relações, Divisão de Relações Internacionais, na figura da sua diretora, Liliane Moreira, e também aqui da Raquel, né, que pôde dar todo o suporte técnico para que você em casa pudesse ter essa conferência. E, por fim, não menos importante, deixar aqui um cumprimento especial ao senhor ministro Luiz Roberto Barroso, o qual tenho um carinho e admiração enorme desde os tempos de aluno de Direito da Universidade Federal de Alagoas, pelo qual eu fiz a minha graduação. Aqui em Portugal, os nossos irmãos portugueses chamam de licenciatura. Então, o ministro que ainda não era ministro, era advogado e brilhante professor de constitucional. As suas lições, professor Luiz Barroso, me acompanharam ao longo dos 5 anos de licenciatura no Brasil, antes de embarcar para Coimbra e fazer mestrado, e agora doutoramento em Direito. Então, muito gosto em fazer parte dessa sessão. Receba um caloroso abraço de toda a comunidade estudantil brasileira, um abraço transatlântico, mas com muito carinho, muito afeto, de mais ou menos 2.500 estudantes, que, conforme o doutor João Nuno falou, a maior comunidade estudantil brasileira fora do Brasil, a maior universidade brasileira fora do Brasil. E aqui, como presidente da associação, temos muito gosto em receber na casa que eu hoje considero também minha casa, a Universidade de Coimbra. E, claro, deixar aqui um cumprimento a toda a audiência, né, que esteve conosco nesta tarde, com certeza muito prazerosa, com muito conhecimento jurídico de altíssima qualidade, né, por essa... Eu até acho uma missão honrosa e difícil, doutor João Nuno Calvão, de encerrar essa sessão honrosa, por falar em nome de uma universidade de 730 anos de história, que está na vanguarda do conhecimento, né? E tenho só agradecimentos a encerrar essa sessão. Mas difícil falar qualquer coisa após a fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Uma fala lúcida, clara, técnica, que, diga-se de passagem, é a marca registrada do ministro Barroso nos seus votos, nos seus livros, nos seus pareceres. Então, fica difícil qualquer coisa dizer aqui, mas deixe-me aproveitar esse curto tempo que ainda tenho para deixar aqui mais alguns agradecimentos e um pedido ao ministro. Agradeço à Universidade de Coimbra por essa oportunidade de trazer à baila um tema tão pertinente que, infelizmente, está sendo corriqueiro em várias nações, a democracia em choque, a pressão na democracia. Infelizmente, é um tema que nós não queríamos que estivesse em voga, mas a universidade não se acovarda, a universidade trouxe à baila essa discussão e nada melhor do que foi muito feliz na escolha do professor Luiz Roberto Barroso para tratar deste tema. Num país hoje que parece mais um jogo de futebol com torcidas organizadas, quem de direita, quem é de esquerda, são poucas as pessoas que possuem o respaldo dentro do Brasil tão polarizado que está hoje, como o ministro Luiz Roberto Barroso, que é nome unânime e irretocável, seja você de direita ou de esquerda, o prestígio do ministro se mantém intacto. Isso mostra a grandeza e a magnitude deste evento. Então, por isso, ministro, o senhor foi cirúrgico nas vossas palavras, apontou as causas, efeitos e os caminhos para nós superarmos esta crise de identidade institucional e democrática que, infelizmente, falo que o nosso Brasil hoje passa por isso. Então, o nosso agradecimento por esta aula magnífica na tarde de hoje. E, por fim, ministro, o meu pedido
é simples, mas de coração desse jovem jurista, sonhador, idealista, de viver ainda num país amado como o nosso Brasil, é que o senhor continue cumprindo com as vossas obrigações institucionais, deixando acesa a chama da esperança dessa nova geração, que eu tenho certeza que é uma geração de valor. Posso falar aqui pela experiência dos estudantes brasileiros que estudam na Universidade de Coimbra. Tem muita gente boa, ministro, que tem adquirido conhecimento e com muita vontade e disposição de voltar para o Brasil e colocar em prática todo o conhecimento adquirido aqui na Universidade de Coimbra. O que nós precisamos é manter a fé e a esperança nas nossas instituições, na nossa democracia, no Estado Democrático de Direito, e eu conto com Vossa Excelência cumprindo os vossos cumprindo as vossas obrigações como ministro da nossa Suprema Corte em guardar a nossa Constituição e o nosso Estado democrático de direito. Muitíssimo obrigado, ministro. Ficamos honrados com a vossa presença e espero em breve poder, mais uma vez, ouvi-lo. Muito obrigado e está encerrada essa sessão. Obrigado a todos. Obrigado a todos e até breve. Muito obrigado, Rafael. Bonitas palavras e sentidas. Obrigado a todos e até breve. Obrigado.